tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Os Conselheiros, aqui da Board Academy. Meu nome é Udo Girlich e eu tenho o prazer de estar aqui comigo com um grande colega, Rogério. Olá, Udo. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, prazer também estar aqui com você. De novo, dividindo essa mesa maravilhosa, né? Sempre com alguns convidados especiais. Então, obrigado novamente pelo convite, Udo. Prazer é todo meu. E você que está nos assistindo, se você ainda não conhece a Board Academy, ative o seu sininho e nos siga, né? Toda semana a gente traz uma série de novidades para você, né, a respeito de governança proativa, dos conselhos e muito mais informações, ok? Rogério, e quem está com a gente aqui hoje? Rapaz, olha só, esse cara foi difícil de bater as agendas aqui com ele, porque é um cara que está traçando uma carreira super interessante aí no mundo também empresarial, mundo de conselho. É um grande amigo nosso, já está no Board Club já faz um tempo aqui. Então, quando falou que deu certo as agendas, a gente ficou super feliz aqui. Certamente. Então, também, além disso, ele é fundador, né, da Campus Consult, trata esse tema muito forte aí de liderança, então vai poder contribuir muito aqui com a nossa temática, né, de hoje. Ótimo. Então, muito prazer, seja bem-vindo, né, Varney? Muito obrigado, Rogério. Olá, Udo, tudo bem? Olá, é um prazer ter você aqui com a gente. Varney, compartilhando toda a sua experiência de vida, sua experiência profissional. Lá. E depois, mais para frente, a gente vai fazer algumas perguntas mais relacionadas à governança, conselho, que a gente está curioso para saber aqui. Mas a gente vai deixar isso mais para frente. Ok. Então tá bom. O prazer é todo meu e eu agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando experiências, compartilhando vivências aqui com vocês e com os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Ótimo. Varney, aqui no podcast a gente costuma, né, sempre trazer tanto o lado profissional como também um pouco do lado pessoal, né, dos entrevistados. E hoje a gente tem, né, um retrato do Varney, uma foto do Varney, né, como sendo fundador da Campus Consulting, né, está atuando aqui junto na Board Academy, com várias atividades, enfim. Mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais do filme do Varney. Da onde você veio, a sua formação, né, a família, isso é um tema muito importante para a gente aqui, que a gente debate bastante. Né? Conta um pouquinho para a gente desse filme Varney, por favor. Eu acho que, para começar por esse filme, Varney, é um filme razoavelmente longo, então vamos tentar resumir, trazer... Diria que é uma série, né? É uma série. Vamos tentar resumir, fazer uma... Mas eu acho que vale a pena começar por quem é o Varney. Ótimo. O Varney é um cara que fundamentalmente acredita na evolução do universo. E a evolução do universo a partir da evolução do ser humano. Em um determinado momento da minha vida, eu ouvi uma passagem que perguntaram para um grande físico qual o tamanho do universo. E esse físico respondeu: imagine uma pessoa com 2,5 metros de altura, 240 quilos. Agora imagine uma célula desta pessoa. A célula desta pessoa representa o planeta Terra. Imagine uma célula uma única de uma pessoa desse tamanho representa o planeta Terra. Agora imagine o teu tamanho perto do tamanho do universo. Mas se, por acaso, você não existisse, o universo seria menor. E esse professor disse, complementando, esse é o tamanho atual, porque ele está em expansão. Então, o Varney é um cara que acredita que a evolução do ser humano contribui fundamentalmente para a expansão do universo, seja ele no microcosmos, seja ele no macrocosmos. Uma bela preocupação, né? Você viu que começamos bem, o motor muito forte. O jogo já começou bruto. Isso. Não, legal. Sou o marido da Regina, sou pai da Carolina, sou pai da Mariana, sou amigo. E a história como começou.
Sou filho de um ferroviário, com uma professora e contadora. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em Campinas. Campinas, tá. Minha família morava ali pertinho, numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Ok. Mas como meu pai trabalha em Campinas, então o meu parto se deu em Campinas. E por 1 ano e meio, mais ou menos, minha família mudou para Campinas, meus pais. E eu tenho memórias muito tenras na minha cabeça de coisas de quando eu era ainda bebê. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ok. Depois, com 9 anos de idade, mais ou menos, né, eu me mudei para a cidade de Americana, que fica entre Campinas e Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho de São Paulo. E com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi como secretário em uma paróquia, uma igreja. Ok. Né? Fui o primeiro secretário daquela paróquia, colocando os livros em dia, né? E também com 12 anos de idade eu tive uma experiência bastante interessante, que eu posso dizer que essa experiência marcou a minha vida. Em um determinado momento, a minha mãe foi fazer um curso numa cidade próxima, né, em Campinas mesmo. Nós morávamos em Americana. E ela foi fazer um curso de desenvolvimento mental, de relaxamento, poder da mente. Hoje em dia, né, se fala muito sobre isso, sobre mindfulness, né? E eu, como ela não tinha com quem deixar o menino de 12 anos de idade, esse menino de 12 anos de idade acabou indo Acabou acompanhando. e fazendo o curso. Com 14 anos de idade, eu já estava dando os meus primeiros relaxamentos. Já tinha alguns grupos onde a gente falava sobre essa coisa de mente. E aí eu comecei ali, muito tenramente, 14 anos de idade, a começar a identificar para que eu estou nesse mundo. E isso em meio à escola? Em meio à escola, em meio a trabalho, em meio a várias atividades. Uma vez a gente estava conversando, né, Rogério? Eu não sou uma pessoa de uma atividade só, né? Eu sempre tenho algumas coisas em paralelo. E aí comecei a me enveredar nesse mundo e cheguei à conclusão de que eu estava nesse mundo para trabalhar com gente. Ótimo. Quando chegou na época de fazer faculdade, entrei em um curso relacionado à área de biológicas. E aí aconteceu uma coisa, mais uma boa oportunidade. Enquanto eu estava fazendo faculdade, como eu disse, eu não gosto de fazer uma coisa só. Enquanto eu estava fazendo faculdade, eu continuava ainda trabalhando na paróquia. Eu comecei a trabalhar no laboratório de análise clínica, lá de um hospital da minha cidade, e comecei a dar aula em escolas estaduais, como professor substituto. Tudo isso junto? Tudo isso junto em momentos... De vez em quando eu fazia faculdade. De vez em quando. E viajava, porque a minha faculdade era em Campinas, e viajava todos os dias. Qual a matéria, Rogério? Pelo meu curso, eu sou, minha primeira formação, eu sou licenciado para lecionar as matérias de ciências, biologia, física, química, programa de saúde e matemática. Era uma licenciatura, né, que na época se juntava tudo isso, né? Então, qualquer uma dessas matérias, como professor eventual, eu fiz isso durante a minha faculdade toda, né, minha primeira faculdade. 21 anos de idade, formado, com 3 certificados, que esses 4 anos acumulavam-se certificados. Aquela coisa do menino do interior, né? Agora vou para a cidade grande.
vou para a cidade grande. Afinal de contas, né, vou me aventurar e vim para cá para morar com uma tia. Chegando aqui, com 2 semanas de São Paulo, né? Lá no interior a gente fala assim, né? Eu vou para São Paulo. Com 2 semanas de São Paulo, eu consegui uma proposta de emprego. Num hospital, aqui perto da Avenida Paulista. Esse hospital já não existe mais, então nem vem ao caso citar o nome. E a proposta de emprego era tomar conta do laboratório de análises clínicas, porque dentro desse curso, fiz um curso de bacharelado também, e eu podia assinar na época, qualquer tipo de exames do laboratório de análises clínicas. Eu sou a última turma a turma que eu me formei foi a última turma que tem essa prerrogativa, essa possibilidade. Então eu recebi uma proposta para tomar conta do laboratório de análise clínica desse hospital no período de plantão. O que isso significava? Significava de segunda a sexta, das 19 às 7 da manhã, e no sábado, a partir das 13 horas, até segunda-feira, às 7 da manhã. Direto? Direto. A área de saúde, hoje ainda sofre bastante, mas naquela época sofria. Era bem que o plantonista. Era exatamente. Era tomar conta do laboratório, de todas as áreas do laboratório, durante os horários de plantão, durante os horários que não eram comerciais. Eu fiquei feliz, porque com 2 semanas, ótimo, excelente. E a diretora desse laboratório disse, bom, então está tudo certo, tudo fechado, vai para a tua casa, pega os documentos e venha. Bom, isso foi logo de manhã, 10 horas da manhã, eu saí da minha casa, saí da Paulista, fui até a casa da minha tia, peguei os documentos. Quando eu cheguei na casa da minha tia, a minha tia me disse, olha, tem um recado aqui para você passar nesse lugar assim, 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 que teu primo falou que conversou com uma pessoa. Eu falei, tá bom. Olhei, era o caminho para voltar para o hospital, vou passar nesse lugar. Cheguei lá, não conhecia, não sabia o que era. Era um CPD de um banco. CPD, Centro de Processamento de Dados. A gente tem ainda essas coisas, né? Agora a gente foi longe. Nossa, é muito longe. E faz bastante tempo isso, faz muito tempo. E aí eu cheguei lá, procurei a pessoa, eu estava com o nome da pessoa, eu cheguei, procurei a pessoa falou, você é o primo do fulano? Sou. Não, então ele falou comigo a seu respeito, vem cá. Me levou para um outro gerente e disse, olha, está aqui o menino e tal. E ela brincou com esse gerente. Falou, se ele não conseguir fazer nada aqui, ele é grande, forte, pelo menos ele consegue empurrar os armários, né? Eu disse, ok, para mim, se é trabalho, vamos que vamos. Naquele mesmo dia, fiz os testes, fiz todas as entrevistas, que eles estavam precisando muito dessa pessoa. Por volta das 15 horas, eles me fizeram oferta de emprego. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu saí do hospital por volta das 10 horas da manhã. Eu recebi a proposta de emprego por volta das 15h30 desse centro de processamento de dados de um banco. Para trabalhar com processamento de dados. Compensação de cheques. Também. Compensação de cheques e basicamente carteira de títulos, né? O que era digitado era a minha responsabilidade de conferir. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, com direito a hora extra. E agora a diferença. O salário no hospital era 320 dinheiros da época. O salário no CPD era 3.110 dinheiros da época.
eu acho que a decisão ficou fácil. eu só tive o trabalho de subir até o hospital e dizer, procura outra pessoa. Né? E comecei. E aí, então, um cara formado em biologia, com licenciatura curta, licenciatura plena e bacharelado, entrou na área de tecnologia. Recém-formado, né, Vanessa? Recém-formado. Aliás, a colação de grau ainda não havia acontecido. Olha só. Isso foi no mês de fevereiro e a minha colação de grau foi no final de março. Larguei a área de biologia e fui para a área de tecnologia. Entrei na área de tecnologia. Mas sempre com essa mesma visão, aquela visão lá dos 14 anos e de toda aquela buscando o que hoje a gente fala que é o propósito de vida, né? Naquela época a gente não tinha ainda a visão de missão de vida, nem de legado, a gente não tinha essa terminologia. Mas eu preciso trabalhar com gente. Ok, eu vou trabalhar com tecnologia, mas eu vou continuar trabalhando com gente. Então, 6 meses depois, eu recebi um convite dentro do próprio banco para assumir meu primeiro cargo de liderança. Tinha 22 anos de idade. Era a liderança do CPD na madrugada. O controle, as áreas, áreas de digitação e controle de qualidade de madrugada para ser coordenador dessas áreas. É óbvio que eu aceitei e eu acho que desafio é uma coisa que você não pode deixar passar, né? Aceitei, comecei a trabalhar nessa área. E aí era de que horas a que horas, Werner? Das 22 às 7h40, 7h30. Mas só durante a semana também, né? Só durante a semana também. Né? Mas é claro que a gente... você nunca pode fazer somente aquilo que te pedem, né? Uhum. Esticar um pouco mais o braço. Ou seja, eu acabava meu turno e eu ficava na área de programação de produção, aprendendo como fazer programação de produção até meio-dia, mais ou menos. E à tarde eu ia dar aula, porque eu gostava de dar aula, porque era o meu jeito de trabalhar com o ser humano. Quer dizer, aí era uma segunda colocação que você... Uma segunda atividade. Uma segunda atividade. Agora, entrando nessa linha, né, Vanei, de explorar um pouco, né? Legal, obrigado por você compartilhar a sua história. Acho que é uma história que tem realmente bastante profundidade, bastante contexto. Mas uma das coisas que a gente gosta de explorar muito também você fala muito da questão pessoas, né? Em todo momento, acho que é muito legal isso, é importante. Por outro lado, assim, qual que é o seu modelo de gestão, né? Que você, como líder, né, assumiu a primeira cadeira como liderança, e olhando para hoje, você com a sua consultoria, né, pegando um pouco lá de trás e levando aqui para frente, né? Eu sei que você tem um jeito mais contemporâneo, mas eu queria entender o que modelo de gestão que você praticou lá atrás que você olha hoje e fala assim, o que você faria diferente? Eu acho que eu fui durante um bom tempo, até por uma questão de circunstância, e também eu imagino que seja por uma questão da cultura geral. Eu fui muito autoritário durante um bom tempo. Eu diria que durante uns 5 ou 6 anos eu fui muito autoritário. Aí eu comecei... Gestão, comando e controle. Comando e controle o tempo inteiro. Né? O que nós chamávamos antigamente de o gestor X. Né? Uhum. Até que eu comecei a entender que a liderança ela precisa ser compartilhada. E durante um tempo, Rogério, a questão você é líder, então é muito bonito ser líder. É muito bonito você ter um cargo, né? Mas se você pensa nas pessoas, e se você acredita na evolução das pessoas, você precisa começar a dar oportunidade para que essas pessoas também possam evoluir. Sim. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais com a liderança compartilhada. Liderança hoje eu... Essa colaborativa. É. A gente fala muito de uma questão, né? Acho que é legal compartilhar aqui com quem está nos ouvindo. Sim.
A gente sempre fala que hoje a palavra da moda é ecossistema, né? Empresarial, mundo corporativo. Só que, por outro lado, a gente também tem que falar do ecossistema. Né? Então, da mesma forma que você tem essa avidez por buscar e fazer acontecer o ecossistema, você também tem que ter a avidez de tomar cuidado de não inflar o seu ecossistema a partir do momento que você está numa posição de liderança ou numa posição de um conselho. Então, acho que para todo mundo que está nos ouvindo agora, acho que é importante reforçar esse lado também, não de ter um olhar só para pessoas, mas também para você internamente, né? De como você se posiciona perante alguns momentos de, né, de embates. E essa postura que ele teve não era comum na época, né? De você olhar mais os seus liderados, né? E também de dar oportunidade para os seus liderados. Sim. Né? Não era muito a folga. Mas então, exatamente, não era realmente a voga. E aí, juntando essa questão do ecossistema, Rogério, uma das coisas que eu acho fundamental para a liderança, para que você efetivamente seja um líder, você tem que se autoliderar. A autoliderança é uma condição fundamental para qualquer líder. Porque parte em todos os princípios. Parte do princípio de tanto do motivo pelo qual você faz aquilo que faz, do que são os seus valores que te motivam para isso, o que são as suas crenças que estão enraizadas nisso. E se você só vai conseguir descobrir isso quando você olha muito para dentro de você. E aí você começa a fazer efetivamente a ego-liderança. Sim. Porque você começa a prestar mais atenção a você. E por isso que eu quis destacar essa questão de, com 12 anos de idade, já começar a pensar a fazer meditação e a olhar para dentro de mim. Porque eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais da minha vida. E pegando esse gancho, Vanei, hoje, né, na sua visão, a gente fala muito de emular, né, de modelar, né, não só de inspirar. Hoje, quem são os líderes que você, na sua visão atual, né, que você mais se admira e utiliza um pouco, né, emula um pouco do jeito dessas pessoas que você admira? Quem que são aí, se você puder compartilhar também com quem está nos ouvindo, até para entender um pouco mais da sua modelo mental aí? Alguns não, a grande maioria são pessoas com quem eu trabalhei. Uma pessoa chamada Wilson Capelletti foi um vice-presidente ao qual eu me reportei, aonde o que eu mais aprendi com ele foi: não tenha medo daquilo que se apresenta. Busque sempre a sua preparação. Ele contava algumas histórias da própria vida dele. Outra pessoa uma pessoa que eu admiro assim, tive a oportunidade de trabalhar também, Fábio Barbosa. A visão do Fábio Barbosa de um jeito integral, né? O Fábio, vendo ele trabalhar e trabalhando próximo dele, a gente consegue ver que, ok, você busca resultado, mas que o resultado não é a qualquer custo. O Fábio Barbosa tinha uma frase muito emblemática que falava para a gente a todo momento: gol de mão não vale. Então, o Fábio foi uma outra pessoa. Uma outra pessoa que também me inspirou muito, Marcelo Silva. Foi CEO das Pernambucanas, foi CEO do Magazine Luiza e hoje está no IDV. Também outro líder que me inspirou muito. Ok, a gente pode ver biografias, né? Sim. Mas pessoas que de alguma forma você está trazendo um pouco deles no seu dia a dia de hoje. Exato. Não, e outro ponto que é fundamental também, que está aqui
nessa conversa que está embutido nisso é justamente a questão da empatia. Lá, E então, importante também. se colocar no lugar das pessoas, né, nessa questão que você falou, né, dar oportunidade para as pessoas, né, porque é natural do ser humano, todo mundo quer evoluir, né? Mas continuando na tua trajetória, você estava no banco, Estava no banco aham, e trabalhando de madrugada. E em determinado momento, já era casado, já estava com a minha primeira filha. Em determinado momento, trabalhar durante a madrugada fica um pouco complicado logisticamente. Sua esposa trabalhando durante o dia com a sua filha, comecei a buscar oportunidades para trabalhar num horário um pouco melhor. Fui para uma empresa japonesa. Nessa empresa japonesa, continuei trabalhando ainda na área de produção da tecnologia do CPD. Trabalhei lá durante alguns anos, 7 anos mais ou menos. mas era uma instituição financeira também? Não, era uma empresa de telecomunicação. Tá. NEC. Aí mudou. NEC do Brasil. Ela era fornecedora da área de telecomunicação. Nessa empresa, eu tive um outro CIO que me inspirou bastante e que me deu uma oportunidade na vida fora do comum. Mais ou menos em 1993, ele me chamou na sala dele. Eu era coordenador de uma área chamada controle e qualidade, não controle de qualidade, controle e qualidade. Englobava as áreas de OIM, né? E as áreas de verificação, de apuração das verificações dos processamentos. E esse CIO me chamou e disse assim: olha, eu estou ouvindo alguma coisa fora do Brasil relacionado com uma coisa que eu pesquisei aqui e eu não vi. Mas eu gostaria que você assumisse uma área. Eu disse: pô, você não sabe o que é? Mas você quer que eu assuma? Não, eu não sei, eu já ouvi falar. Mas eu quero que você aprenda e que você assuma e eu vou te dar todo esse apoio. Tá, qual é a área? É uma área chamada segurança da informação. E eu gostaria de montar um projeto de segurança da informação. Aqui no Brasil, eu não consigo entender, não consigo identificar. Mas vamos chamar aqui uma consultoria de fora e vamos ver como é que está a segurança da informação Aqui dentro. da NEC Brasil, né? E a partir desse momento eu entrei nessa área, né? Eu costumo dizer que eu sou um dos primeiros aqui no Brasil. Eu conheço algumas pessoas que começaram mais ou menos na mesma época, mas uns 4 ou 5. Um dinossauro, né? Dessa época. E comecei a trabalhar nessa área, aprender sobre isso e me filiei a institutos lá fora, porque aqui a gente não tinha ainda. Ajudei a criar institutos aqui no Brasil, tal, e essa área foi crescendo, foi se amadurecendo. A partir dela, depois de algum tempo, foi uma passagem interessante essa transição. Eu fui, em um determinado momento, a gente estava com uma questão de planejamento de um determinado ano, e eu voltei a ter contato com algumas pessoas da área de ciências mentais. Uhum. E a gente estava passando por algumas dificuldades lá na empresa. Não sei se o budget do próximo ano a gente vai conseguir ter para segurar a equipe toda. Aquelas, né, coisas normais e naturais. Sempre, né? Não, normais e naturais que acontecem com todo mundo. E aí eu fiz uma programação mental, dizendo: eu vou salvar minha equipe, porque eu vou sair e vou deixar o meu salário, a minha parte do budget, a equipe pelo menos fica, né? Em 2 meses apareceu uma solicitação, uma oportunidade de emprego numa concorrente da NEC. Eu saí de uma japonesa e fui para uma sueca, Ericsson. Ericsson.
responsável pela segurança da informação aqui no Brasil, na Ericsson do Brasil, na EDB. E 6 meses depois, responsável pela segurança da informação, pela normatização e regulamentação de segurança da informação na América Latina. Então, muito contato com o pessoal de lá de fora e tal. E nessa época você já tinha quanto tempo de formado, Varney? Só para localizar. Eu tinha 17 anos de formado, 16 anos de Ou formado. seja, estamos fazendo um recorte, né? O biólogo que cuida de gente e que se apaixonou por tecnologia. Aham. Mas nunca esqueceu as pessoas. E não para por aí. E não para por aí, porque tive excelentes oportunidades, mas nessa mesma época em que eu trabalhava na Ericsson, eu entrei como sócio em uma empresa de treinamento motivacional. E eu, nessa empresa, nós colocamos 2 pilares. Um pilar, treinamento motivacional, e o outro pilar, que era o pilar que eu cuidava, o treinamento mental. Né? E trabalhamos com isso durante muito tempo. E sempre em paralelo. E também em paralelo, dava um curso, dava algumas aulas sobre segurança, dava algumas aulas sobre anatomia humana, que eu sempre gostei, ia fazendo as minhas, sempre nas questões paralelas. E por que aula? Porque era mais um jeito de eu conseguir achar que eu estava contribuindo para o crescimento de pessoas. Isso nunca saiu da tua cabeça? Nunca. Legal, a gente sempre fala do conceito, até indo um pouco mais além, né? Não só da aprendizagem contínua, mas do nexialista, Isso. né? De você estar atuando em diversas frentes, né? E sabendo conectar bem esses pontos, né? Porque você sai do universo de tecnologia, você sai formado em biologia, vai pelo universo de tecnologia, então você acaba transitando em vários setores da economia, mas ao mesmo tempo não perde essa questão de olhar de pessoas, mas ao mesmo tempo saber conectar. E isso é a gente sempre fala aqui internamente, é uma das principais competências, né? Que eu acho que quando a gente fala de século XXI, até olhando para o futuro, o nexialismo, né? De como você até sobreviver nesse novo formato da economia, né? Eu acho que até pegando um pouco do gancho, Vânia, eu queria também explorar um pouco, né, adiantando um pouco mais a fita da sua vida aqui, de como que você está olhando o mercado hoje, né? A gente fala muito da economia prateada, né? Que é outro tema que a gente fala muito aqui. E você observando todos esses movimentos da tecnologia, economia prateada do outro lado, essa questão de liderança, a questão de pessoas, como você, como uma pessoa que tem uma consultoria hoje, né? Que tipo de metodologia, ou que tipo de tendências que você vê observando no mercado que você possa também compartilhar com quem está nos escutando agora? Rogério, eu acho que nós temos... Existem vários rótulos que você pode colocar, mas, essencialmente, tudo tem que ser focado, na minha visão, tudo tem que ser focado a partir do ser humano. O grande movimento, aí, já pensando no futuro, hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial, hoje nós estamos falando sobre várias revoluções, mas eu acredito muito que a próxima era vai ser uma era voltada, e os próximos anos, as próximas fases, vai ser voltada para dentro do ser humano. Vai ser voltada para tudo o que você tem de fora, vai ser a era que quem não tiver voltado para dentro de si, descobrindo as coisas dentro de si e utilizando esse contexto do nexialismo, de unir as coisas e unir as motivações, os propósitos, eu acho que é por aí que a economia vai. Existem várias reflexões nesse sentido também, provocações, até livros, né? O Walter Longo é um dos livros aí que fala muito isso. Tá.
a gente vai começar a discutir o quê? A criatividade das pessoas, a sensibilidade, a imaginação, né? Como que você vai começar a projetar as coisas, né? Então, e isso, se você levar para esse lado, porque a inteligência artificial ele vai fazer tudo aquilo que você pode, de uma certa maneira, padronizar, né? Então, eles vão executar isso com maestria, não tenha dúvida nenhuma. E as pessoas vão ter mais tempo para cuidar o outro lado, que eu acho que aí está muito conectado com isso que você está, dessa introspecção, né? E isso, para mim, aí eu vou deixar para todo mundo também que está escutando a gente. Mais uma provocação. Como é que fica o modelo de educação atual para os próximos anos? Porque o que nós temos hoje é um modelo de educação muito voltado para resultado, para aquilo que, em tese, pode ser padronizado. Tá? Só que a gente precisa começar a pensar num modelo onde a gente vai começar a desenvolver as outras habilidades das Eu pessoas. falaria até, né, Odo e Ivanei, que assim, a tese do mundo, né, se a gente olhar o setor de educação, eu acho que é o setor que não avançou. Quando a gente fala da ciência humana, a ciência humana avançou em vários aspectos, tanto na medicina, na tecnologia, até na questão de transportes. A gente vê em todos os aspectos teve muita evolução, mas a educação é um tema ainda muito rudimentar. Rudimentar, eu acho que essa é a palavra, infelizmente, porque a gente ainda tem uma base de avaliação de notas, né? Desde a construção da nossa vida até hoje a gente é baseado em cima de notas. Vamos olhar para a pessoa, não. E você categoriza as pessoas em cima de nota, então você cresce com esse estigma. Não, eu tenho que tirar nota boa para ser alguém na vida. Se eu não tirar nota boa em matemática, eu não vou ser ninguém. Se eu não tirar boa em... Então, assim, às vezes não é o seu dom, não é aquilo que te inspira, não é o seu talento, não está ali, né? A sua potência, de fato, eu sou bom nisso. Ninguém te explora, né? E aí, quando você vê que ainda é aquele contexto, né? Uma pessoa na frente, explicando, e 20, 30, 50 pessoas ali anotando. Se você olhar as páginas do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, é a mesma coisa. E aí, às vezes, passa a ter vídeos, né? O cara, às vezes, fez um comparativo de um carro, pegando uma carroça e pegando um carro atual. E aí, pegando a educação, que era uma professorinha, e até hoje é a mesma coisa. E aí, quando você fala da ciência humana, de fato, a gente fala assim, nós não fomos acostumados a pensar internamente. Né? Até era um motivo de vergonha para muitas pessoas você falar que tem alguma fraqueza, né? Ou você mostrar Uma vulnerabilidade muito forte. Então, eu acho que são temas aqui muito interessantes para a gente poder colocar na mesa e dividir com quem está nos escutando, para mostrar assim, como isso também é discutido dentro do conselho das empresas, como isso é colocado dentro das consultorias, né? O que está sendo levado. Então, assim, são pontos que eu acho que são super importantes para a gente explorar aí também. E eu concordo plenamente. O que eu vejo dentro dessa evolução que você disse, Rogério, do século XVI até hoje, muita coisa mudou. Eu acho que muita coisa mudou empiricamente. Por mais que... E a própria neurociência tem evoluído muito e pode contribuir muito com essa questão dessa mudança educacional, desse modelo educacional. Existem já existem formações fora do Brasil onde o modelo é totalmente diferente, onde você não tem um professor, onde você tem grupos de alunos que compartilham e eles mesmos... É como fosse a tecnologia, o open source. Exatamente. Exatamente. É o open source. E esse modelo faz com que, para que você consiga compartilhar alguma coisa, pode ser chavão, pode ser o nome que se dê. Ninguém oferece aquilo que não tem. Ninguém consegue dar para o outro aquilo que não tem. Isso faz com que, se eu tiver que compartilhar alguma coisa com alguém, eu preciso cuidar de ter isso dentro de mim para que eu possa compartilhar. E essa discussão, nós, conselheiros, buscamos cada vez mais aquilo que
nós achamos que podemos contribuir para as empresas ou para as organizações. O que efetivamente nós podemos contribuir com o conselho, com o nosso colegiado, e que extrapola aquilo que é simplesmente o nosso conhecimento. Muito bom. Nós queremos trazer sempre, nós queremos nos basear sempre em conhecimento. O conhecimento que a gente tem o nosso modelo é um conhecimento sempre de fora para dentro. E não é um conhecimento de dentro para fora. Você nem, eu particularmente vou percebendo muito isso, e aí até compartilhando com quem está escutando também, há uma grande enxurrada de pessoas buscando muito agora ler mais livros de filosofia, né? Essa busca do autoconhecimento, né? Até alguns filósofos que eu particularmente não conhecia, né? Tipo Sêneca, hoje está todo mundo lendo Sêneca, era algo que não era tão explorado. Estoicismo. Né? O estoicismo. Então, assim, isso você começa a observar que as pessoas estão em busca de algo. E aí vem de encontro com aquilo que você falou. Acho que a nova onda nos próximos anos, vamos pensar assim, é o olhar interno, né? De como você se preparar para esse novo momento, de você também de ter um olhar diferente do que você tinha até então. Eu sei que as coisas estão evoluindo, mas como que você pode estar nessa nova configuração, sabe, do Futures and Functions de um SaaS, né? A gente fala muito isso. Como você tem uma tecnologia, ela está sofrendo atualizações ali constantes. E como nós, seres humanos, podemos estar nessa mesma onda, né? De estar sofrendo atualizações constantes, sem perder a essência dos valores, sem perder o estilo, a personalidade, mas ao mesmo tempo se adaptando, se atualizando. Né, que a gente fala muito das competências do conselheiro em cima disso. E você se organiza em cima. E a gente começar a compartilhar não somente conhecimento. Conhecimento é importante, sem dúvida nenhuma. Mas você começar a compartilhar, enquanto conselheiro, a sua visão de mundo. Tá? Eu sou uma pessoa que tem uma elevada empatia com os outros. Por que não compartilhar isso? Para que os outros comecem a refletir sobre isso. Compartilhar conhecimentos, enfim, compartilhar a minha criatividade. Eu não sei, mas para mim uma coisa é muito certa. Esse modelo de educação vai ter que mudar. Sim. E a gente não pode demorar muito. Então, né, enquanto... Acho que tem um papel muito forte na sociedade, né? Acho que a gente tem que ter um papel fundamental de provocar, de novo, né? Todo o sistema ao redor, né? Todo esse ecossistema que a gente vive, né? De interações com as outras pessoas, com as entidades, com as empresas, com a sociedade, de como a gente também pode devolver para a sociedade uma parte, né? A gente sempre fala assim, mas no Brasil não funciona tal coisa, no Brasil é muito precário. Vamos olhar de uma forma diferente. Acho que o Brasil é um país maravilhoso. A gente tem muita coisa interessantíssima aqui, um nível de capital intelectual muito forte. E a gente tem que cada vez mais explorar isso e poder dividir isso na sociedade. Né? Porque até então, antigamente, se você dividisse, você não era bem visto. Né? E se você dividisse muito, você também acabava perdendo um pouco do poder. Hoje já não é mais assim. Então, acho que a gente também tem um poder aqui muito forte de influenciar as pessoas, não só que estão nos ouvindo, mas as que a gente está ao nosso redor, a gente também tem essa provocação, esse sentimento de falar assim, o que nós podemos evoluir, melhorar a educação? Qual que é o nosso papel? Né? Não é somente com os nossos filhos, com os nossos parentes, as pessoas próximas, mas com a sociedade como um todo. Acho que cabe a provocação aqui. Perfeito. Para todo mundo aí que está nos escutando. E eu acho... Anotou? Viu só? A gente já passou um pouquinho da metade. Vê só, o seu caderninho já deve estar cheio. Eu acho, nós estamos falando muito estamos falando muito dessa nova era, desse novo passo, né? Mas isso, para quem está nos assistindo, pode gerar uma certa ansiedade, uma certa dúvida. Tá bom. Que é inerente. Se isso, é óbvio, e se isso vai acontecer daqui a alguns anos, tá bom. E eu? Seja eu fazendo parte da economia prateada ou não, e eu? Como é que eu faço para atravessar esse tempo até que chegue lá?
paro com todas as coisas que eu estou fazendo? Não. O grande segredo da vida é a busca do equilíbrio. Equilibre aquilo que você tem de conhecimento, com aquilo que você tem de experiência, com as oportunidades que a vida te apresenta. Junte tudo isso dentro de um nexo. Entenda por que tudo isso está acontecendo e está tudo bem. Porque, às vezes, quando nós vemos algumas mudanças, algumas pessoas se sentem ameaçadas. A mudança gera desconforto. Qualquer tipo de mudança gera desconforto. E aí as pessoas vão começar a se sentir ameaçadas. Busca o seu equilíbrio. O seu equilíbrio, e não estou aqui dizendo, seja uma pessoa zen, vá para o Tibete, né? Ou como eu vi a semana passada, não, faça 3 horas de caminhada por dia na areia. Não, busca o teu equilíbrio dentro daquilo que lhe é apresentado. Eu acho que esse é... E as mudanças também, elas são uma grande fonte de oportunidade. Sem dúvida. Então as pessoas falam, agora eu tenho oportunidade de expressar aquilo, né, o que eu tenho de melhor, a criatividade, a minha... Não sei, mas eu vejo também que as pessoas têm que encarar isso como uma oportunidade. Não, e cada vez mais, né, a gente está aqui, né, dentro de uma EdTech, como a Board Academy, onde a gente prega muito o valor do conhecimento. A gente sabe que a educação transforma, né, o poder da transformação através do conhecimento. Mas como também a gente, né, porque está no Setembro Amarelo, né, que vale reforçar aí sobre o mês da consciência também, de você ter uma mentalidade boa, como você falou assim, a prática de meditação, ela eleva muita situação favorável a quem pratica, né, em todos os aspectos, não só saúde, como até corporal. E uma das coisas que a gente também prega bastante, Vani, no conselho é como você também ter alta performance dentro do conselho, né, que é um outro ponto também que a gente coloca aqui na mesa. O que é um conselheiro de alta performance? Não é só o resultado, não é só o glucomel que o cara tem que fazer de qualquer... Não. A questão de como ele também se cuida, né, de uma alimentação, da saudabilidade dele em termos de questão mental, de como que ele se relaciona com as outras pessoas, de como que ele desenvolve todas essas interações. Então, assim, de novo, né, gente, é aquilo que a gente fala, aqui tá recheado de coisas muito bacanas que a gente vai colocando na mesa, e aí sempre cada um contribui com alguma parte. Eu acho que isso é muito legal quando a gente faz um podcast, onde a gente consegue trazer convidados especiais como você, mas aqui também transmite uma provocação para todo mundo que está nos escutando de pensar, mas o que eu posso fazer diferente? Eu sei que cada um vive uma situação diferente, cada um tem suas personalidades, seus momentos de altos e baixos, né? Eu costumo dizer que a vida é um eletrocardiograma. Tem os altos e baixos. A diferença de como que você sai, que está no baixo, está sempre em cima. Então essa mentalidade também de conselheiro, de como você também poder passar isso adiante, de como que você alavanca negócios em cima com o poder da sua mente, né? De como que você está ali levando o negócio adiante. Então acho que dá uma boa reflexão aqui. Muito bem. E aí você foi... Então, e nesse momento... Ericsson. Estava na Ericsson, e nesse momento foi bastante interessante essa minha transição para a Ericsson e essa entrada dentro dessa empresa de motivação, fazendo esse trabalho. Por quê? Na época eu tinha 32 anos de idade. Desculpe, então eram 11 anos depois da minha formatura. Ok. Só para ver se não cai. 32 anos de idade. Com 32 anos de idade, aí eu falei, bom, agora está na hora, até então, né? Aquilo que vier, eu vou estudando, fiz cursos dentro da área de tecnologia, né? Ok, mas agora eu vou me planejar. Então, com 32 anos, eu montei o meu plano de vida, que era dos 32 até os 50, dos 50 até os 55 e dos 55 até os 60, para depois, a partir dos 65. O que era isso? Okay. Eu tinha um determinado status, fazia todas essas coisas. Bom, então agora eu vou começar a linkar um pouco mais eu vou me preparar efetivamente
para que eu trabalhe muito mais voltado para isso que eu acredito. Então, com 50 anos, eu preciso estar em um determinado estágio, tanto de carreira quanto de evolução intelectual e de experiências. Eu preciso acumular algumas experiências para que com 50 anos eu consiga chegar nesse estágio e consiga dar o meu próximo passo. Isso aconteceu, eu planejei com 50, aconteceu com 47. Eu atribuo muito isso à disciplina e principalmente ao planejamento e à capacidade mental. Porque quando você planeja e eu tenho os meus cadernos todos escritos, com todos esses passos. A cada ano eu ia dizendo, bom, então agora qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Isso eu fiz com a minha vida. Só que quando a gente projeta o próximo passo e a gente mentaliza o próximo passo vem mais rápido. Tudo começa no plano mental. Tudo começa no plano mental. A minha entrada na Ericsson, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, a menina da área, lá era RH, né? Hoje é a área de gente, ela me disse, olha, ok, você agora vai falar com o CIO, eu vou te explicar como faz para chegar. Eu falei, não precisa, deixa que eu sei onde é a sala dele, né? Porque mentalmente eu já havia me programado para trabalhar ali, né? Mas com 47 eu consegui o objetivo de 50, com 53 eu consegui o objetivo de 55, que foi montar a Campus Consult. E agora, com 59, eu estou conseguindo o meu objetivo de 60, que é exatamente entrar no conselho. Muito bom. Só estou conseguindo com 59 por conta da pandemia, porque a pandemia tirou da gente 2 anos. Então, nós planejamos muito para as empresas. Nós planejamos, uma das coisas fundamentais quando você está no mundo corporativo é exercitar planejamento. Mas e o nosso planejamento? Nós somos expert para os outros. Exato. Que está ligado a essa questão de liderar você mesmo, Sobrevivência. de autoliderança, De oxigênio. e você. Depois os outros. Exatamente. Então, essa é uma outra questão, porque você planejar é uma coisa, mas você conseguir atingir requer disciplina, requer execução, requer revisão, tudo aquilo que nós conhecemos. Do mundo corporativo. Não vocês, mas eu já estou careca de ver. Literalmente. No mundo corporativo. Planeja, revisa. E por que a gente não faz isso na nossa vida? Exatamente. E aí a gente vê, nós, aqui na Board Academy, as pessoas, vocês têm contato com muito mais gente do que eu, mas eu tenho contato com algumas pessoas da Board Academy e a gente vê, estou em transição de carreira, eu preciso planejar minha transição de carreira. Gente, transição de carreira é natural e tem que acontecer. Porque a transição de carreira faz parte da tua evolução. Se você ficar apegado ao teu status, você não consegue um status melhor. O sobrenome que você adquiriu, né? É o sobrenome que você adquiriu. Isso aí é um outro tema também, né? Que a gente sempre explora. Aproveita enquanto você tem o sobrenome para você fazer boas conexões, ter bons aprendizados. Porque depois você tira o sobrenome da pessoa, a pessoa ela tem que andar com o sobrenome real. E aí diria que ali é o divisor de águas da grande maioria das pessoas, infelizmente, aí começa a ter toda essa questão da saúde mental. Mas isso é um tema que a gente pode discutir mais para frente, ou num outro podcast, que eu acho que daí tem bastante coisa aí. Vai longe. E essa questão do sobrenome, nesse meu planejamento, lá com 32 anos de idade, foi uma das condições, uma das primeiras coisas que eu coloquei na minha lista, no meu caderninho. Porque a gente escreve bastante, né?
E eu coloquei lá, eu preciso ter um meu nome. Não trocar meu sobrenome. E a partir daí eu comecei a trabalhar sem trocar meu sobrenome. Depois disso, da Ericsson, eu fui para uma companhia de telecomunicações. Eu trabalhava em fornecimento, né? Foi na época da abertura da banda B e tal, então eu fui para uma companhia que era chamada Companhia Espelho. Fui para a Vesper. Vesper São Paulo, depois Vesper Rio, né? Ou seja, a fusão. Eu sou o número 89 da Vesper, né? Meu registro é 89. E quando eu saí da Vesper, nós chegamos a ter colaboradores, 5.500 colaboradores diretos e vários indiretos. E quando eu saí da Vesper, já tinha mais 40. Porque eu passei o launch, o planejamento, o launch, a operação de uma empresa, até o seu M&A, até a entrega efetivamente da gestão para a empresa que comprou, que foi a Embratel. E aí o pessoal da Embratel falou, não, vem para cá, vem cuidar das... E na Vesper foi um outro salto. Porque eu entrei na Vesper trabalhando com segurança da informação. Só que eu tinha um jeito de trabalhar e as minhas equipes tinham um jeito de trabalhar. Tem uma onda que todo mundo diz que quando você trabalha em segurança, você é o cara do não. Né? Eu sempre acreditei que, ok, existem limites. Existem coisas que são inegociáveis, certo? São coisas que são inegociáveis. Porém, as pessoas só vão entender essas coisas inegociáveis quando isso fizer sentido para elas. Então a gente trabalhava sempre dentro dessa linha de ir até a área do cara, ao invés de ficar lá, eu fazia uma comparação, ao invés de eu ficar no Monte Olimpo, eu vou descer até os réis mortais e vou trabalhar com eles 1 ou 2 dias para entender como é que é, e ali vou falar a linguagem deles e vou dar minha cara para eles. E com essa postura, aí um outro diretor me chama e diz, olha, tem uma onda aí no mercado que está acontecendo, está para acontecer, mas ainda tem poucas empresas fazendo e tal. E eu gostaria que você embarcasse nessa. Eu falei, putz, de novo, né? Vamos lá, né? Caramba, o que é? Segurança empresarial. Ou segurança corporativa. Deixa só a área fica com a área de segurança da informação, que eu já tinha ela dividida em 4 áreas. Fica com a área de segurança da informação, assume a área de segurança do trabalho, assume a gestão de riscos, assume a prevenção de perdas, assume a área de segurança patrimonial. Vamos montar essa área. Tudo você dá a mesma cara de gestão para todas elas. Tudo bem? Tudo bem. E a partir daí, de 2001, final de 2001, até 2018, eu trabalhei com esse tipo de gestão. Esse tipo de gestão. Legal. Interessante essa abordagem. Trabalhando porque você concentra todas as questões de risco. Mas sempre, parafraseando o poeta lá da terra do Eduardo Gomes, né? Todo artista tem que ir até onde o povo está. Então, sempre trabalhando no campo, sempre trabalhando com as pessoas. Sim. Aquilo que a gente fala que um conselheiro tem que fazer na hora de escolher uma empresa é ir lá no campo e ver como efetivamente as coisas acontecem para ver se existe essa ligação, né? Mas, no meu entendimento, qualquer profissional precisa fazer isso. Precisa ter a sua interação, independente da área, do nível que ele esteja, ele precisa conhecer a realidade daquilo que interage com ele. Porque, de novo, quem interage com ele não são processos,
São São pessoas. pessoas. Senão ele vai ter uma visão míope, né? Uma visão totalmente distorcida da realidade. Isso aí. Excelente, excelente, Ernie. Bom, você também trabalhou com várias culturas, né? Você saiu de uma empresa japonesa, depois você foi para uma sueca, né? E depois você foi trabalhar na Embratel, quer dizer, são maneiras de encarar negócios e modelos de negócios totalmente diferentes. Depois da Embratel, eu fui, passei um tempo numa consultoria e fui trabalhar no ABN AMRO Bank. Eu era o CEO Latam do Security Office do ABN Global. Então, nós éramos em 4 CEOs, eu aqui em São Paulo, um outro colega em Chicago, uma colega em Amsterdã e um outro em Hong Kong. Éramos nós 4 que determinávamos as regras e os padrões e processos de toda a segurança empresarial do ABN AMRO Bank. Nossa. Também outra experiência cultural fora do comum, porque aí você está falando da cultura, 4 pessoas que têm que representar a cultura de 4 grandes áreas, né, das macro-divisões globais. Né? Também outra experiência fora do comum. E participei da transição do ABN na América Latina para a venda para o Santander e, consequentemente, a transição para o Santander. Então, também tive contato com a cultura espanhola. Olha só, não foi fácil. Mas aí a pergunta que não quer calar. O bichinho do conselho te mordeu quando? Bichinho a gente... É impressionante, mas o tempo está passando super rápido, né? Eu tenho mais 2 perguntas para fazer para você, mas essa do conselho eu não quero deixar passar. O bichinho do conselho me mordeu na minha etapa, ainda pensando em conselho, na minha etapa dos 50 anos. Tá. Planejei a minha entrada para o conselho com 60, mas eu quero saber o que é isso, quero saber como funciona. Então, comecei a adquirir conhecimento, né, estudar o que é isso e assim por diante. Qual é o objetivo de fazer isso com 57 anos, que a pandemia fez com que eu fosse para 58. Mas até aí, tudo bem. E por que isso? Porque dentro de todas essas funções, invariavelmente, eu sempre respondia para conselho. Eu sempre tinha que fazer algum repórter, eu sempre tinha que participar de alguma apresentação. Principalmente nessa de segurança empresarial, né? Sim. É extremamente estratégica, né? Sim, porque a gente trabalhava, e depois da segurança empresarial, a gente trouxe no ABN, por exemplo, toda a questão de prevenção à fraude e de combate à fraude também estava sob a nossa responsabilidade. Isso fazia com que nós, além das áreas de controles internos, a gente trabalhasse muito junto de inspetoria e auditoria. Então, a gente tinha muito contato, é óbvio, né? Você tem que conversar num outro nível, que é participar das reuniões do conselho. E aí, eu acho que eu estou começando a adquirir algum tipo de experiência para um dia chegar lá. Gostei dessa história, né? Bacana, muito bom. Nossa, é uma trajetória realmente, né, que você ilustrou bem, né? Começa como biólogo, você forma em biologia, depois você vai para a área de tecnologia, mas sempre com as pessoas no pano de fundo, vamos dizer assim. Muito interessante. É muito legal, né, quando a gente vê uma trajetória dessa, que mostra alguns paradigmas que até então, estigma, né, que até então nós tínhamos. Para eu trabalhar em tecnologia, eu tenho que me formar em tecnologia. Para eu trabalhar dentro de um banco, às vezes tem que fazer administração e economia. Né? Ou para trabalhar dentro de uma fábrica, eu tenho que fazer engenharia. Não necessariamente. Isso mostra que, assim, você fez biologia e cada vez mais, só para a gente fechar aqui, a educação, ela transforma e às vezes a gente parece, a gente tem que se adaptar. Porque você só tem uma formação que ela não vai te ditar a regra do que você vai ser. Né? Ela vai só te dar um caminho de como você pesquisar as coisas, como você concatenar as coisas que estão ali soltas. Acho que esse é o papel da formação. Como que você vai montar esse quebra-cabeça? Cabeça. Então, assim, parabéns de novo pela sua história, muito legal, Valeu. Acho que tem bastante coisa aí para dividir, que o pessoal está nos escutando aí, vai ser bem legal para também trazer essa reflexão de
faculdade muda, mas não é o fim, né? Tipo, vou começar assim e vou terminar assim. Não. Não é determinante, vamos dizer assim. Ao longo da vida, muita coisa pode mudar. Acho que isso é mais legal. Essa é a obra, né? Esse é o da arte. Você tem que estar preparado. E a minha primeira formação foi biologia. Mas eu tenho as outras formações posteriores de cada área que eu fui passando, né? Tenho especialização, Sim, que é natural. Na área de ciências mentais, por exemplo, eu tenho especialização em parapsicologia, psicobiofísica, ou seja, a lifelong learning é fundamental, né? Mas é exatamente o que você está dizendo, já não quer dizer que eu fiz isso e tenho que ficar com isso. Me restringir a isso. Exatamente Muito bom. isso. Muito bom, parabéns. Com base em toda essa vivência, o que você recomenda de leitura, ou série, ou filme que você viu, que acha bastante interessante, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que é uma leitura é um pouco antiga, mas é uma leitura fundamental. Se a gente conseguir trazer essa leitura, principalmente para o lado prático, tá? A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. É um clássico, e a Lei do Triunfo ela tem um foco, por conta de como foi escrito, né? Ela tem um foco muito voltado a conquistar o sucesso. Isso. Foi um pouco de autoajuda até, né? Mas se você trouxer aquilo lá para o teu dia a dia, existe um condensado da Lei do Triunfo, que também foi feito depois da Lei do Triunfo, mas é um condensado chamado Plano de Ação Positiva, onde você tem são tópicos da Lei do Triunfo que trazem eles Modelagem, né? os 365 dias do ano em ações que você pode trazer. Porque assim, a gente está falando aqui bastante de ideias, né? Mas sem ação, Planejar é uma coisa, né? nada acontece. Execução. Fazer o business plan é uma coisa. Agora, o planejamento estratégico para ali na ponta, que é outra. Muito bom. E um outro que eu, inclusive, a partir do PFCC, Mas, 12 Passos para a Vida, o antídoto para o caos. olha só. Interessante. Interessante. Então tá bom. Nossa, excelente. E para fechar, Varney, uma pergunta que não quer calar aqui. O que você diria para o Varney, recém-saído da faculdade, que tem, né, olhando no espelho assim, falar: não faça isso, eu faria dessa maneira, o que... Como ele brincou, né? Tipo, era aquele jovem que estava lá, cabeludo, né? Aí, que é careca. E eu tô ficando careca dali já. O que você falaria Olha, aí aos, sei lá, aos 20 anos de idade? eu disse que eu tenho lembranças muito de tenridade. Eu repetiria ainda, como eu repito até hoje, mas para aquele Varney eu repetiria bem mais vezes uma coisa que meu pai me falava quando eu era criança, bem criança, e ele ia me pôr para dormir, ainda antes de ter entrado na escola. Não deixe que nada te limite. Não deixe que nada te coloque dentro daquilo que as pessoas querem. Faça você o seu caminho. Olha só, Muito bom. forte, hein? Tá vendo aí, pessoal? Guarde bem isso. Acho que é super importante. E obrigado de novo por compartilhar, tá, Vanei? E vai que agradeço. Varney, realmente esse podcast foi uma jornada, pena que de curta duração, mas com muito Grandes intensa, reflexões. muito intensa. Pelo menos para mim foi, né? Acho que para você também. Com certeza, Foi com certeza. muito intensa né? Eu reforço aqui, as palavras do Rogério. Muito obrigado por compartilhar e trazer todas
essas questões, reflexões, insights, provocações, enfim, eu acho que é isso que a gente quer levar para os nossos telespectadores que estão vendo aqui a gente, né? E realmente, de coração, muito obrigado, Varney. E parabéns pela trajetória, né? E conte conosco. E só para fechar, Varney, quem quiser, também que está nos escutando, quiser te seguir, né, até a sua própria consultoria, seu LinkedIn, se quiser também colocar aqui até para as pessoas que estão nos escutando, para poder te seguir, para poder também compartilhar algumas coisas, fique à vontade também de falar com as pessoas aí que estão... Varney Campos no LinkedIn e em qualquer rede social. Legal, muito ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado. Gente. Obrigado, Udo. Obrigado você, Varney. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vocês que nos acompanharam até agora, então, muito obrigado, né, pela audiência. E se você gostou, deixa um like aí pra gente. E se realmente você quer seguir a World Academy, né, é uma EdTech voltada a conselheiros e governança, né, ative o seu sininho aí para você acompanhar os próximos episódios. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Prosperidade para todos. Tchau, tchau.